Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre digo. Me chamo Ricardo Miller, para quem não assistiu os outros vídeos, e eu vim aqui espalhar um pouco de uma palavra que Deus me direcionou. E eu espero que essa palavra mude alguma coisa em sua vida e possa lhe tocar. Bom, a palavra que ele me direcionou fica lá em 1 aos Tessalonicenses 5, do 12 ao 28. Eu vou fazer a leitura aqui. A minha versão da Bíblia provavelmente vai ser diferente das suas, pois a minha é bastante antiga. Mas, após isso, eu queria dar uma breve explicação. Em 5:12, começa com: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos amodestam, e que os que tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que amodestais e desordeiros, e consoleis de pouco ânimo, sustentais os fracos, e sejais pacientes para com todo. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para os outros como para todos. Regozijai-vos sempre, perdão pelo erro. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, e examinai tudo. Retende o bem, e abstende-vos, perdão de novo, de toda a aparência do mal. E, mesmo Deus que de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos em osáculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida em todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Cristo seja convosco. Amém. E como eu disse no início, neste capítulo desta carta de Paulo, ele fala muito sobre preceitos diversos, votos e saudações. E isso é uma coisa bastante importante que a gente deveria levar para nossas vidas. E eu queria explicar o que eu penso de cada verso aqui. Vou pegar aqui rapidinho. Bom, no verso 12, Paulo, ele roga que devemos reconhecer os que trabalham entre nós e os que conduzem a gente para chegarmos ao Senhor, e os que nos advertem de forma amigável. Então a gente deveria orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando, que estão servindo, e não só esses irmãos e irmãs que você conhece, mas todos os filhos de Deus, todos que estão na terra. Nós devemos orar por eles, lembrar deles. E a gente também tem que orar pelos que nos advertem, aqueles que nos dão um direcionamento para a gente se aproximar mais de Deus. Aquele que, tipo, você tá errando nisso e nisso, você poderia melhorar isso para se aproximar de Deus, para fazer a vontade de Deus. Você está em tal caminho errado, você teria que mudar isso. Então ele também nos fala para a gente orar e lembrar dessas pessoas. Essas pessoas que, em meio aos nossos erros, elas não nos julgam, mas nos dão uma direção, assim como Jesus fez com a gente. Já no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que só aquele que tem uma grande estima e amor por causa das obras de Jesus terá paz. Então nós nos devemos ser gratos, nós devemos amar aquilo que Jesus fez em nossas vidas, as coisas que Jesus fez para o mundo. Nós devemos amar Ele primeiramente.
e só assim a gente vai ter a paz. Então, se aproxime de Jesus, seja grato a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez, pelo sacrifício dele. Só assim, meu irmão, você consegue ter uma paz aí. E no 14, ele diz que a gente deve consolar os tristes, sustentar os fracos e sempre sermos pacientes com todos. Então, seja que nem Jesus foi. Jesus, ele teve pena dos pobres. Ele não julgou. Ele não se engrandeceu ao ponto de diminuir os outros. Ele, podemos se dizer, que foi como nós. Ele foi um de nós. E ele não se colocou acima. Ele espalhou a palavra de Deus, mas não se engrandecendo. Ele não ficou tipo, ó, sou melhor que você nisso e nisso. Jesus, ele pensava na gente desde o dia que ele nasceu até o dia que ele se sacrificou. Sempre foi pensando no que a gente poderia melhorar, no que ele poderia espalhar e que nos direcionasse a Deus. Ele espalhou a palavra de Deus sem se amostrar, podemos dizer. Ele, claro, foi engrandecido por várias e milhares de pessoas. Ele foi o auge ali, né, que as pessoas mais falavam, mas ele nunca quis, tipo assim, entre aspas, ele nunca quis essa fama. Ele queria só que você fosse tocado, você fosse curado, que você se aproximasse de Deus. Pois uma alma que se arrepende e se entrega para Deus vale mais do que 100 almas que já estão certas e se entregam para Deus. Então, seja paciente, perdoe seus irmãos e irmãs, espalhe o Evangelho, espalhe a palavra de Jesus. Não deixe o medo te dominar, a vergonha te dominar. Já no 15, ele nos lembra que nós não devemos desejar mal um para o outro, mas sempre o bem. Então, portanto, todos nós devemos desejar o bem um para o outro e um para todos. Então, não seja o bem só para você, mas que seja para todos que estão ao seu redor. É tipo, fulano fez isso comigo, então fulano tem que se lascar. Não desejo mal, pô. Não desejo vingança, não deseje que fulano se lasque, no que ele erre. Desejo que, ó, fulano pode ser curado, fulano pode ser direcionado, fulano pode, que se Deus tocar nele, ele pode melhorar. Então, perdoe e deseje a paz do Senhor. Deseje isso para todos. É um direcionamento que ele nos deu. Também queria lembrar que a gente deve sempre ficar feliz, orar sem cessar e sempre devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Então, agradeça por tudo. Você pode estar na situação mais capenga, mais, meu Deus do céu, e agora? Mas dá graças, agradece a Ele. Pai, se você está me botando nessa situação tão devastadora para mim, é porque o Senhor quer me ensinar algo, é porque você quer me mostrar algo, ou o Senhor está me livrando de algo. Então, dá graças. Não pense só no lado negativo, pense no lado bom também. Essa é uma coisa bem importante. Lembre-se também, não apague ou sufoque a ação do Espírito Santo. Isso é muito importante. E jamais devemos desprezar as profecias. Discernir entre o bem e o mal e não aceitar cegamente é uma das coisas mais importantes. A gente se manter firme em Deus
aquele que é justo, aquele que é bom, aquele que é verdadeiro. Isso que eu falei é 19, 20 e 21. Meu irmão, perceba onde você está. Se você está no caminho errado, meu irmão, vá para o caminho bem. Meu irmão e minha irmã. Se você está sem uma direção, busque direcionamento em Deus. Se você está abandonado, busque se encontrar em Deus. Em Jesus vai ser mais fácil, né? Podemos se dizer. Se você está desolado, sentindo sozinho, você sentindo abandonado, busca Jesus. Que só assim, meu irmão, você vai conseguir uma direção. Só assim você vai conseguir a verdadeira paz, a verdadeira salvação. Somente assim. Que nem diz aqui em 22 e 23. Afaste-se de todas as coisas más e que desonram o nosso Pai. Nós nos devemos buscar a santificação em tudo, espírito, alma e corpo, e que sejamos plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é só aquele que nos chama, o qual também nos fará. Então, meu irmão, todo o resto não presta, meu irmão. Somente Cristo Jesus, somente Deus, somente o Espírito Santo, somente esses pode realmente mudar tudo. Só eles têm tamanha autoridade e poder para fazer isso. Ninguém e nenhum outro ser consegue isso. Somente esses, porque Deus, Pai Todo-Poderoso, o grandão, criou tudo. Aí vem Filho, Jesus, que Deus, todo grandão aqui, deu dons e sabedorias para Jesus, para ele conseguir espalhar para nós. E depois Jesus manda aqui o Espírito Santo para nos guiar e cuidar de nós. Então, nesse top 3 somente esse, em tudo, em toda a criação, tem tamanha autoridade para fazer tudo em sua vida, ao redor de ti. Então, seja fiel nele, creia nele verdadeiramente, busque a ele, não para se salvar, mas busque ele para poder salvar outras pessoas. Não pense só em si, não seja egocêntrico. Pense no outro, pense no próximo. Assim como você foi salvado, você também pode mostrar às outras pessoas essa salvação. Pense nisso. E em 25, 26 e 27 diz: Irmãos, orais pelo próximo, pois devemos sempre cumprimentar todos os irmãos e irmãs com um abraço santo. E pelo Senhor vos digo que esta epístola será lida em todos os santos irmãos. E que nem ele finaliza com: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, ore por todos os irmãos e irmãs. Saudei, cuide deles, abrace eles. Se você não puder abraçar, dá um toque assim, mas um verdadeiro, com um amor, com a sinceridade, com. Tipo, a pessoa vai sentir, vai sentir firmeza nessa pessoa. Ou senão você, tipo, Deus te ama, Jesus te ama, você é top, isso e isso. Obrigado por tal coisa que você fez. Palavras e gestos são as verdadeiras coisas que mudam uma vida. Somente essas coisas. E esse vídeo foi bem breve, mas desde já gostaria de agradecer por você ter escutado. Eu estou buscando aprender um pouco mais de como espalhar o Evangelho, mas por enquanto, perdão pelos meus erros, pelos meus erros de português, pelas gírias. E obrigado por ficar até aqui e por escutar. Também gostaria de finalizar aqui com a oração. E sou grato a Ti. E principalmente ao Pai e a Jesus. Então eu vou orar aqui e que você receba essa oração e seja abençoado. Em nome de Jesus.
Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Pai, obrigado por este vídeo. Obrigado pelos direcionamentos. Obrigado por esta pessoa que está do outro lado, Pai. Que essa pessoa venha ser tocada neste vídeo, Pai. Que o Senhor possa usar este vídeo para dar uma resposta a esta pessoa, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, que todo mal caia por terra e que nenhum inimigo venha tocar em teu filho, Pai. E eu lhe suplico, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor mude a vida desta pessoa, assim como o Senhor vem mudando a minha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E finalizamos mais um vídeo. Obrigado por tudo e Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.